que eu quero falar essa noite não é a sua visão propriamente dita, mas a visão espiritual de Deus. Todos nós precisamos de uma afinação na nossa visão, né? E eu quero ler hoje em Gênesis 28. Vou pedir para você abrir sua Bíblia. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Boa noite, você que está em casa, nossa gratidão. Se puder falar para mim como está o áudio, como está o vídeo, a imagem, ficarei muito agradecido. Fique conosco, em nome de Jesus. Bom, Gênesis 28, a partir do versículo 10, do 10 ao 16, Jacó recebe uma visão de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar. Porquanto o sol já havia posto no horizonte, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e se deitou. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira no solo, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares onde fostes. Todos os lugares. Cadê? Perdão, qual que é o versículo que eu parei? 15. Eu estou contigo e te guardarei todo lugar onde fostes, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei, porquanto não cumprir eu tudo o que lhe prometi. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é luz para os nossos olhos. Ela ilumina, Senhor, a nossa vida, o nosso caminho. Ela tem o poder de separar a alma do espírito, Senhor. A tua palavra tem poder. Através da tua palavra, tudo foi criado, Senhor. Foi criado os céus e a terra, Senhor. Fala conosco. Me coloco debaixo do teu senhorio, Pai. Nos colocamos debaixo do teu governo, Jesus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Bom, que visão, que sonho de Jacó. Não é verdade? Quem é que sonha? Já teve um sonho que foi a certeza que era da parte de Deus. Alguém já sonhou algo e teve a certeza que foi da parte de Deus? Eu também já tive esse privilégio. Deus fala muito comigo através de sonhos. Algumas pessoas têm visões mesmo, vê, outras escutam. Não, comigo Deus fala através de sonhos. E como é bom sonhar com Deus. Muitos dos sonhos, quando você sonhar as coisas de Deus, anota. Anota para que você depois possa ver cumprir os sonhos de Deus na sua vida. Cumprir as promessas de Deus na sua vida. E foi isso que aconteceu aqui com Jacó. Jacó estava no caminho. A Bíblia diz que ele estava no caminho. Ele tinha acabado de ser abençoado pelo seu pai.
Seu pai o abençoou e Jacó saiu da terra onde ele estava e foi para um novo lugar, onde o seu pai biológico tinha mandado ele ir. E Jacó estava no caminho. E Jacó já era de noite, Jacó cansou e falou, bom, agora eu vou descansar. Só que Jacó não descansou em qualquer lugar. Ele descansou num lugar abençoado e guardado por Deus. Alguns judeus estudiosos dizem que aquele lugar onde ele descansou era o mesmo monte aonde Abraão tinha ofertado o seu pai Isaque. A mesma pedra que Abraão usou para fazer um altar ali para Isaque foi a pedra que Jacó encostou a sua cabeça para descansar. Eu vejo aqui que Jacó não descansou em qualquer lugar. Ele quis descansar num lugar sagrado. Como é bom a gente vir à casa do Senhor e descansar na presença do Senhor. Buscar um renovo no Senhor. Buscar um alimento no Senhor. Com certeza, Jacó, ele não simplesmente deitou e dormiu. Ele estava ali tendo um tempo de oração com o Pai. Quer fazer um teste? Quer sonhar com as coisas de Deus? Antes de dormir, se consagre ao Senhor. Busque ao Senhor. Ore ao Senhor. Mas verdadeiramente tem um tempo ali. Não é aquela oração que você faz dormindo, espreguiçando a boca, que eu já fiz essa oração. Preciso confessar para vocês. Sabe aquela oração que você, oh Jesus, abençoa meu sono. E puf. Não, essa oração não vale. Tem que ser uma oração mesmo. Você vai ver, Deus vai falar com você através de sonhos. E aqui Deus entregou promessas para Jacó. Primeiro que Deus se apresentou e falou para ele, olha, eu estou contigo. O pai aqui deu uma promessa para Jacó, da presença dele, que aonde ele estivesse, Deus estaria com ele. Deus também deu uma promessa de proteção para Jacó. Aonde ele estivesse, Deus iria guardar Jacó. Aonde ele pisasse, Deus iria guardar Jacó. Aqui também Deus deu uma direção para Jacó. Todos nós precisamos de uma direção de Deus para nós. E aqui Deus disse, ó, farei você voltar. Deus deu uma direção. Eu vejo que quando eu busco ter um tempo com Deus, buscar um caminho com Deus, Deus começa a me dar direção do caminho que Ele quer que eu siga. Às vezes nós temos dificuldades de entender o caminho de Deus. Às vezes nós temos dificuldade de entender os planos de Deus para nossas vidas. Às vezes nós temos dificuldades de entender as promessas de Deus para as nossas vidas. Eu não sei com você, mas comigo foi assim. Mas Deus, essa noite, Ele quer afinar a minha visão, Ele quer afinar a sua visão. Ele quer alargar as tendas sobre a minha vida e sobre a sua vida. E foi assim com Jacó. Só que Jacó teve que se desprender. Jacó, ele estava no caminho. Será que ele estava no caminho errado? Sim ou não? Você acha que ele estava no caminho errado? Não. Ele sabia qual caminho ele estava. Ele estava indo num caminho de sacrifício, de entrega, aonde Abraão ofertou, seu avô ofertou o seu pai. E Jacó estava indo naquele caminho. E ele descansou no Senhor. Ele buscou o Senhor. Aqui ele se desprendeu de todas as coisas. Porque se eu te garanto, se Jacó tivesse uma manta, um travesseiro, né? Ele não iria ficar dormindo numa pedra, concorda comigo? Ele pôs a sua cabeça na pedra para poder descansar. Eu vejo aqui que nós precisamos largar algumas coisas. Nós queremos caminhar com Deus da nossa forma, mas não pode ser do nosso jeito. Tem que ser do jeito que Ele quer. Nós nos tornamos muito presos às coisas materiais. Jacó não. Jacó se desprendeu de todas as coisas. Se desprenda do material. Não fique preso no material. Não fique preso na tua mochila. Todos nós temos uma mochila. Nós nos convertemos, chegamos para Cristo, aceitamos Jesus, decidimos caminhar com Ele. Jovens aqui estão sendo batizados. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus quer que você se desprenda das coisas do mundo. Nós precisamos nos desprender. E às vezes dói. Será que doeu a cabeça de Jacó dormir naquela pedra?
Às vezes eu durmo no meu travesseiro fofinho, no meu colchão delicioso, e eu acordo com o meu pescoço tudo duro, travado, doendo. Não é verdade? E se desprender das coisas boas dói. E Jacó se desprendeu. Ele não ficou preso. E eu vejo aqui que Jacó foi obediente também a Deus. Ele honrou o seu pai. Ele saiu da sua zona de conforto. Todos nós temos uma tendência a entrar numa zona de conforto. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei hoje. É justo, é lícito. Eu estou cansado. Eu trabalhei o dia todo. Eu vou ficar em casa hoje. Eu vou assistir pelo YouTube. É errado? Não. Mas a gente muitas das vezes a gente não sai. A gente não consegue sair da nossa zona de conforto. E para buscar Deus nós precisamos sair da zona de conforto. Não é verdade? Precisamos ser obedientes a Deus. Isaac recebeu a bênção do seu pai. Ele recebeu a bênção. Eu vejo aqui que nós precisamos buscar a direção do Pai. Nós precisamos buscar essa direção de Deus na nossa vida. Ser obediente a Deus. E o pai, Isaac, era uma figura de uma autoridade diante de Jacó. Ele era o pai de Jacó. Eu te pergunto, como que você tem se postado? Como você tem seguido, agido diante de autoridades que Deus levanta na sua vida? Não só do pastor, mas do pastor também. Mas autoridade no seu trabalho, na autoridade do seu cônjuge, na autoridade, às vezes, que Deus estabelece no teu ciclo familiar, nos teus pais. São autoridades. Jacó recebeu a bênção, diferente do que Esaú. Jacó obedeceu o pai falou, segue por este caminho. Não vai por este caminho. Esaú fez o contrário, ele foi para o caminho errado, para confrontar o pai. Quantos de nós queremos seguir o nosso próprio caminho? Quantos de nós queremos fazer do nosso jeito? Seguir uma fé do nosso jeito. Seguir uma fé aonde nós queremos caminhar com as nossas pernas. Não é verdade? Mas com Deus, não é assim. Deus, ele exige de nós, Ele quer de nós um posicionamento. Deus, Ele quer de nós um posicionamento correto na parte dEle, diante dEle. Amém? Vejo aqui que quando nós somos obedientes a Deus, obediente aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos nossos pais, aos nossos patrões, vamos dizer assim, nós colhemos bênçãos. Existem bênçãos guardadas para nós. E foi isso que Jacó recebeu. Então, quando você é fiel nos seus dízimos e nas tuas ofertas, você colhe bênçãos de Deus sobre isso. Porque há uma promessa de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da colheita. Então, quando eu decido a caminhar num caminho de sacrifício ao Senhor, com os meus dízimos, com as minhas ofertas, eu entro num caminho de obediência ao Senhor. E eu colho frutos disso. Mas quando eu quero andar do meu jeito e roubo o Senhor, eu colho o quê? Maldição. É ou não é? E é assim na nossa vida, não apenas nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. É assim também com as nossas lideranças. E Jacó recebeu a bênção do seu pai. E assim ele foi. Assim Jacó saiu. E ele foi no caminho do Senhor. Ele saiu da sua zona de conforto. E andar no caminho, nós precisamos estar na rota certa, abrir mão das coisas que nos prendem, depender do Senhor. Como é difícil ouvir a voz de Deus. Cantamos por agora. Senhor, eu quero andar sobre as águas. Me leva além das ondas, não é isso? Que eu posso andar além das ondas, uma coisa assim. Como é difícil ouvir a voz de Deus e sair da nossa zona de conforto.
e andar nos caminhos do Senhor. Então, ande no caminho, esteja no caminho. Teve gente que deixou de vir aqui hoje. Eu não sei por qual motivo, mas poderia estar no caminho. Tem gente que começou a congregar conosco, começou a andar conosco, mas no caminho deixou de andar conosco. Porque até mesmo porque o evangelho do reino de Deus é um evangelho de renúncia, é um evangelho de morte, é um evangelho de entrega, é um evangelho onde nós decidimos morrer para nós mesmos e caminhar com Cristo, não é? E esse evangelho não enche igreja. Aliás, até enche, mas de cada 100 que passa, apenas 1, 2 consegue permanecer. Porque muitos de nós não estamos dispostos a obedecer o Pai e andar no caminho. Muitos de nós não estamos preparados para morrer para nós e viver para Deus. Muitos de nós não estamos preparados para os confrontos que o Evangelho traz para nós. É ou não é? Evangelho é renúncia. Evangelho é entrega. Evangelho é morte. Eu desço lá no brejo, nós fazemos o culto de evangelismo e lá nós damos leitinho com Toddy, que é o evangelho da salvação. Mas quando você decide a caminhar com Deus e viver com Deus, já não é mais leitinho com Toddy. Agora a comidinha tem que ser mais grossa, tem que ser pastosa. Daqui a pouco ela tem que ser graúda. Não é? Isso Deus vai trazendo em nós o que? Uma circuncisão do nosso coração. Um tratamento para nós. Por isso que a fé é uma decisão. O batismo é um processo. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode demorar a se batizar. Recebi Cristo, decidi viver com Ele. Então o próximo passo é o batismo. Beleza, plano da salvação, glória a Deus. E agora, você vai parar? Não, nós precisamos continuar. E a palavra ela vem gerar em nós confronto, para que ela possa gerar em nós salvação. Amém? E Jacó teve que passar por esses processos. Ele estava no caminho, ele estava obediente. E a única coisa que Jacó tinha eram as pedras. Talvez se nós tivéssemos as pedras, a gente não ia pôr na cabeça, a gente ia querer jogar em alguém. Como que nós temos sempre a vontade de jogar as pedras nas pessoas? É ou não é? Jogam pedra numa pessoa, na outra, acusa, aponta, não é? Amaldiçoa. Mas nós podemos pegar essas pedras e colocar no chão e se prostrar diante de Deus. Se colocar no lugar de submissão a Deus. E Jacó não tinha nada, ele não tinha conforto, ele não tinha um ar-condicionado. Que delícia que está aqui hoje, gente. Eu estou pregando até de camisa agora, ó, no ar-condicionado, olha que gostoso. Jacó tinha ar-condicionado? Tinha ar-condicionado naquela época, Mateus? Tinha nada? Tinha, Paulinho? Será que tinha cama para dormir? Colchão castor? 1 metro de altura? Tinha? Não tinha. Será que tinha um bom som? Não tinha, mas ele estava no propósito. Deus age na simplicidade. Deus se move na simplicidade. E depois que ele parou, ele orou, ele teve um tempo de comunhão, ele dormiu. Ele dormiu no Senhor. E aí Deus falou com ele. Toda vez que você descansa no Senhor, confia no Senhor, busca no Senhor e descansa, Ele vai falar contigo. Seja através de sonhos, seja através de visão, seja através de uma voz, seja através de uma sensibilidade, Deus sempre vai falar com você. Amém? E foi assim. Deus falou com Jacó através do sonho. E naquele sonho, ele teve uma visão de uma escadaria
que ligava do chão, da terra, essa escadaria ligava no céu. E nessa visão tinha anjos que subiam e desciam. Subiam e desciam. E ali estava o Senhor. Ali estava o Senhor. Estudando a Torá, buscando os ensinos, eu vejo e percebo que, profeticamente, era Yeshua que estava ali junto. Jesus estava ali. Porque a palavra de Deus nos garante que é Ele que coordena os anjos ao nosso favor. É Ele, então, quando nós estamos aqui cantando, que abra os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus. Então, quando a gente canta que abre os portais do céu, era isso, Deus mostrou para Jacó o portal da terra no céu. Deus deu para Jacó uma revelação. Que só aqueles que procuram o Senhor conseguem ter e conquistar e receber os segredos de Deus. Conhecer Deus na íntegra, vamos dizer assim. E Jacó viu, ele recebeu essa visão da escada, uma base na terra ao topo do céu. Amém? E ali estava o próprio Deus, confirmando a Jacó a sua promessa. Deus depois deu a promessa para Jacó, novamente confirmando. Toda vez que você anda no caminho de Deus, Deus sempre vai te mostrar que você está na rota certa. Ele sempre vai confirmar por sinais. O que aconteceu aqui domingo foi uma prova, foi um sinal do que nós estamos no caminho certo. Eu descanso. Eu não almejo uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu preciso de uma igreja vazia de pessoas cheias do poder de Deus. O que adiantaria a gente servir aqui jantar e ter 100 pessoas aqui, 80 pessoas aqui, vazias, só esperando acabar o culto para comer a boia? Ia resolver alguma coisa? Não ia. Então que nós possamos ser cheios. E aqui o sonho representava os propósitos de Deus na vida de Jacó e nas nossas vidas também, porque nós recebemos parte dessa promessa. Amém? Aqui Deus estava mostrando, olha, eu estou aqui representando, ligando o céu na terra. Eu estou mostrando que existe um caminho conectando o céu para a terra. Foi isso que o pai estava mostrando para Jacó. E nós cantamos isso. Que venha, não é, o seu reino, que venha o teu céu, os céus sobre a terra. Tem até um louvor muito conhecido que canta sobre isso. E aqui, profeticamente, na revelação, Deus estava mostrando para nós que Ele está ligando o céu na terra. E o véu foi rasgado por intermédio de Jesus. E através de Cristo nós podemos acessar esse caminho. Você imagina, nós cantamos portais sejam abertos. Sim, ligando aqui na terra. Nós cantamos que o rei, que a glória dele seja nos céus, mas que os pés dele estejam na terra. Cantamos por agora há pouco isso. Aleluia! Então é essa visão que nós temos que ver. Então quando eu estou lá na minha casa, eu vou fazer ali um altar para o Senhor, que ali abram os portais eternos, que eu possa ter um encontro com Deus, que o Senhor possa abrir portais eternos ali na minha casa, e os anjos do Senhor estão à minha disposição. Estando às minhas disposição. Então, quando você ora, está lá na sua casa, você levantou um altar ali para o Senhor, um portal foi aberto. E quando você ora, os anjos pegam essa oração sua e levam para o Pai. E ali, Yeshua dá ordem aos anjos ao seu favor. E o anjo volta para poder executar a sua oração. Desde que a sua oração
esteja de acordo com a vontade do Pai. Às vezes acontece que a gente ora. Já aconteceu na sua vida você orar por alguma coisa e não acontecer naquele momento? Já aconteceu, sim ou não? Na minha vida, já. Eu oro para o Senhor, Senhor, me deixe milionário. Eu oro. Errado? Errado eu orar para Deus me deixar milionário, rico, bem de vida? Não é errado. Mas não aconteceu ainda. Por quê? Porque às vezes aquele dinheiro pode me afastar dos planos de Deus. Às vezes não é o tempo. Às vezes não é isso que Deus quer para mim. Amém? Às vezes Deus quer que eu viva uma vida entregue para Ele. Até, né? E na simplicidade, Deus mostra que Ele é Senhor e nos sustenta. Então, quando você pede algo e às vezes não acontece, ou talvez é porque não é chegado o tempo, ou porque não é a vontade de Deus. Mas Deus está agindo ao seu favor. Tem anjos pegando a sua oração e levando para o trono. E Jesus pega isso como incenso suave. E Ele dá ordem aos anjos. E os anjos sobem e os anjos descem. Esse é o movimento do reino. Foi isso que Jacó viu. Esse movimento. Deus ligando o céu e na terra. E Yeshua fala a mesma coisa. Yeshua diz isso. Ele fala as mesmas coisas sobre os nossos pais. Deus se apresentou aqui como Deus de Abraão e Isaac para Jacó. Então, Yeshua nos ensinou isso. Yeshua, quando ele ia ensinar, Jesus, quando ele ia ensinar, ele era um mestre. Então, ele ensinava. O que ele usava para ensinar? Tinha Bíblia já? Não. Tinha Bíblia na época de Jesus? Sim ou não? Não. O que ele ensinava? O que ele usava? A Torá, que eram os 5 primeiros livros, os livros pentateucos da Bíblia. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Era isso que Yeshua ensinava. Então ele aprendeu, ele falava de Jacó, ele falava de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Deus, e Yeshua veio e confirmou que Deus não rejeitou o seu povo. Ele confirmou isso. De antemão, ele escolheu o seu povo. Israel é um povo escolhido do Senhor. Israel é um povo escolhido. Deus escolheu Israel. Mas nós, em Cristo Jesus, nós fomos enxertados na videira verdadeira. E fazemos parte desse povo, dessa grande família. Mas Israel é o povo de Deus. Queira você goste ou não. Ele é o povo de Deus. Por isso que Jesus e Yeshua, ele é o leão da tribo de Judá. Por isso que ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Amém? Então a visão da escada, ela nos ensina a buscar ao Senhor, igual nos montes Sinai. Moisés, quando Deus deu as tábuas das leis, dos mandamentos para Moisés, Moisés saiu da sua zona de conforto, sim ou não? Saiu, subiu ao monte, o povo não quis subir. O povo estava com medo de ver a glória de Deus. Moisés teve medo? E ele foi, ele teve coragem. Com temor, mas com coragem. Moisés subiu e ali o Senhor deu, o Senhor escreveu os mandamentos. Não foi Moisés que escreveu, foi o Senhor. Só que o povo estava lá embaixo adorando o bezerro de ouro. E não quis subir no monte para adorar a Deus, para ter um encontro com Deus, porque Deus ia se apresentar para o povo. Não era só para Moisés. Só que o povo preferiu fazer um Deus para adorar. Foi lá, pegou tudo ouro, toda a prata, foi lá e fez um bezerro de ouro. Muitos de nós queremos adorar bezerros de ouros, é muito mais fácil adorar aquilo que a gente vê do que adorar aquilo que a gente não vê. Precisa chamar a Silmara para ajudar a Miriam. Chama a Silmara para mim, por favor. Amém? Então, a visão da escada nos ensina a buscar ao Senhor. Amém? A visão da escada nos ensina também. Olha para mim. A visão da escada ensina também para nós o seguinte:
que nós precisamos viver a casa de Deus. Buscar a casa de Deus. Buscar viver em comunhão com a igreja. Em comunhão com o corpo de Cristo. Porque a igreja somos nós, amém? Porque a casa de Deus é o lugar da manifestação de Deus. A casa de Deus é o lugar da manifestação de Deus. Amém? É o lugar da glória de Deus. É o lugar de poder, de cura. Lugar de milagres. Amém? Eu vi um post essa semana, né, lá das nossas fotos. Minha tia entrou lá. Kleber, tem poder de cura aí com você. Ore pelos enfermos. Falei, meu Deus, é verdade. Às vezes a gente é muito religioso. Não quer orar pelos enfermos. Não, nós precisamos orar sim, porque realmente tem poder de cura na casa de Deus. Tem renovo, tem um novo tempo, busca, cura, libertação, vida eterna. Amém? E os céus proclamam a glória de Deus. Amém? O trono de Deus está nos céus. Amém? Mas a casa de Deus está onde? Aqui na terra. O trono de Deus está nos céus, mas a casa de Deus está aqui na terra. Por isso que ele vai restaurar o Éden. Sim, aquele conto de fadas que nós vamos para o céu. Não, nós vamos viver aqui na terra. A casa de Deus é aqui. Por isso que ele está conectando céus e terra. Por isso que ele quer restaurar a terra. Ele quer restaurar o seu povo. Ele quer restaurar o Éden. Ele quer gerar habitação no meio do povo. Aí eu te pergunto, nesse contexto, qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Quem se arrisca em dizer? A nossa missão, a minha missão é ser agentes de transformação. Ser agente da restauração de Deus sobre essa terra. Fazer parte. Nós estamos aqui, mas tem muita gente que está ali fora usando droga. Às vezes você não precisa nem atravessar a rua. Não é? Basta olhar para a direita, basta olhar para a esquerda. Será que nós estamos sendo agentes de transformação? Agentes de restauração? Nós precisamos chamar o reino dos céus. Trazer o reino dos céus para a terra. Esse é o ID. Esse é o ID. Jesus disse, vou ler aqui, ó. Jesus disse, ide por toda a terra. Boa, Paulinho. E pregai o evangelho do reino de Deus. Ide por toda a terra. Amor, ora por ela, viu? Ide por toda a terra e pregai o evangelho. Quem quer fazer parte desse movimento? Eu quero fazer parte. Paulinho, seus amigos têm que estar aqui, cara. Aquele seu amigo lá que leva as boinhas, como que ele chama? Hã? O seu? Cara, ele ficou 20 minutos falando ali. Que bênção domingo. Que lindo domingo. Foi maravilhoso domingo. Meu Deus, que alegria domingo. E tudo de domingo. Ele ficou falando de domingo. E realmente foi maravilhoso domingo. Né? Às vezes você passar na casa dele, ele vem para o culto. Já é crente e não sabe, cara. Sabe? Então, nós precisamos fazer parte desse movimento do reino de Deus. Trazer as pessoas para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Só que para a gente fazer tudo isso, nós precisamos fazer algumas coisas. Precisamos largar tudo. Largar a capa, porque muitos de nós nos escondemos na capa, já falei sobre a capa aqui no culto, né? Precisamos largar o medo. Muitos de nós temos medo. Ai, como que o Kleber se sustenta? A matemática não bate. É verdade. No reino de Deus a matemática não bate. Quem me sustenta não é o Kleber. Não sou eu que me sustento. Quem me sustenta? É Deus, é o Senhor.
Então não tenha medo. Não tenha medo de viver os planos de Deus, porque pensando no que os outros vão falar de você. Abre mão disso. Dependa das coisas dos céus e não depende do mundo. Abre mão do pecado, do orgulho, da autossuficiência. Queremos estar no controle. Eu sou assim, eu quero estar no controle da minha casa, eu quero estar no controle da educação dos meus filhos, eu quero estar no controle da disciplina, eu quero estar no controle na rotina, porque se eu atraso 10 minutos aqui eu fico bravo, sabe? Eu quero estar no controle. Não, mas proveu a Deus eu atrasar 10 minutos. Proveu a Deus eu ter uma família e poder cuidar dessa família. Não é verdade? Prove ao Senhor te trazer aqui essa noite. Prove ao Senhor fazer com que você tenha um encontro com Ele. Proveu ao Senhor, então largue tudo. Largue tudo aquilo que te afasta de Deus e busque o reino dos céus. Busque viver para a glória de Deus. Aqui tem jovens, jovens, que não precisam colocar a Bíblia debaixo do sovaco, mas que tenham a Bíblia no coração e que não tenham vergonha de dizer para as pessoas aí fora que é crente. Viu? Você não precisa ter vergonha. Muitos de nós, às vezes, temos vergonha de falar para as pessoas que nós somos crentes. Ah, você vai lá na igreja dos crentes? Vou sim. Vou. Qual é o problema? Né? Então, que nós possamos realmente abrir os olhos e andar nos caminhos do Senhor, para Ele alinhar a nossa visão e começar a derramar os dons espirituais. Todo mundo aqui tem dons de Deus. Todo mundo. Deus quer usar todos nós. Mas nós precisamos buscar esses dons, para fluir nos dons que Deus tem para nós. Só que para isso, nós vamos precisar estar no caminho. Em casa, na cama, assistindo Netflix, visão não vem não. E é bom, né, filho, às vezes assistir Netflix, eu gosto. Né? Mas precisamos estar no caminho, precisamos estar servindo, precisamos estar trabalhando, precisamos estar fazendo a obra, precisamos estar nos caminhos do Senhor. O Evangelho é isso. Sim ou não? Sim. Amém? É lícito trabalhar, vai trabalhar. Mas priorize o Senhor primeiro na sua vida. Porque senão o trabalho te tira das coisas do Senhor. Você sabia? Se você não priorizar vir no culto, o trabalho às vezes não tira? Tira. A preguiça tira ou não tira? Tira. O cansaço tira ou não tira? Tira. Mas não saia desse caminho. Porque tem segredos espirituais. Amém? Quem pega essa palavra? Quem toma posse? Amém. Você toma posse aí na sua casa dessa palavra? Pega essa palavra no teu espírito. E decide viver para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha um excelente Shabat. E lembre-se, Shabat é dia de orar pelos enfermos. Tem poder de cura no Shabat. Que Deus te abençoe. Que você tenha um excelente Shabat. Em nome de Jesus. Gratidão.